Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda e hoje nós temos um importantíssimo tema que vai tratar da questão da liberdade religiosa. Você já parou para pensar sobre isso? Então venha, nesse momento, refletir um pouco mais sobre esse assunto. E para poder debater esse assunto, ter esse bate-papo aberto conosco nesse programa, a gente tem o Dr. Dilson. Dr. Dilson, seja muito bem-vindo ao Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. É uma honra para a gente te receber nesse programa. Olá, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, a todas. É um prazer estar aqui, professora Cristiane. Muito obrigado pelo convite e espero que nós possamos ter, de fato, um bom papo que possa acrescentar a todos os nossos ouvintes, telespectadores, todos que estão nos vendo e ouvindo. Seja muito bem-vindo. Então, apresento para vocês o Dr. Dilson Cavalcante Batista Neto. Ele é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é professor da Unitins das disciplinas de Filosofia do Direito, de História e Antropologia do Direito, de Introdução ao Estudo do Direito, famoso IED, e também da disciplina de Ética. Ele é advogado e ele é atualmente assessor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. E nessa noite o nosso tema será liberdade de expressão religiosa na esfera pública. Como que a gente pode trabalhar essa questão da liberdade religiosa? Então, vou passar a palavra daqui a pouco para o Dr. Dilson conversar com vocês. Eu sou uma mulher negra, estou vestida um vestido branco e preto, um colar preto, brincos pretos, batom rosa, meus cabelos estão presos e atrás de mim tem uma cortina branca. Então, passo essa palavra para o Dr. Dilson se apresentar, fazer a sua audiodescrição e começar esse bate-papo. Tudo bem? Então, eu sou Dilson, eu sou um homem pardo, eu uso óculos, redondo, tenho um cabelo escuro, eu estou usando uma camisa social azul clara e, ao meu fundo, existe uma estante de livros que está um pouco desfocada. Professora... Bom, vamos lá. Por que esse tema, liberdade na expressão religiosa, ele é muito importante para a gente? Como é que a gente pode começar definindo o que é isso? Qual a abrangência desse tema? Geralmente, quando a gente vai começar a estudar direitos, né, até de uma perspectiva histórica, a liberdade religiosa é, sem dúvida, um dos principais direitos fundamentais, direitos humanos que a gente estuda, porque é ali que tem um germe da ideia de que o Estado não pode interferir na sua liberdade individual de crença, de escolha. Então, nós tivemos toda uma história no Ocidente de guerras religiosas. Então, a liberdade religiosa é um direito, como se chama, de primeira geração, né, de direitos fundamentais, que protege os seres humanos. Então, toda essa importância histórica não é só histórica, mas ela é presente. Então, hoje, existem várias discussões sobre liberdade religiosa em relação a temas específicos, né? Como crucifixos em tribunais, como ataques que minorias religiosas sofrem, às vezes um candidato ou outro que usa o nome de Deus para se promover. Então, como entender esse fenômeno, dessa ideia de liberdade religiosa e Estado laico? O que é isso? Para que serve? Até que ponto cidadãos eles podem ou não usar a religião para poder fazer política, por exemplo? Então, são vários temas que mostram que a liberdade religiosa é importante desde o seu nascedouro, né, ali, no século XVI, XVII, XVIII, até hoje. Bom, então, para começar esse bate-papo, o que significa Estado laico? O que significa dizer que nós vivemos em um Estado laico? Muito bem. Essa palavra laico vem da palavra laïcité, que é uma palavra francesa, né? Só que, na verdade, existe um início um pouco antes, que foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles foram colonizados por minorias protestantes. E essas minorias, ao irem para lá, alguns tentaram fundar estados religiosos. Porque, professora, desde sempre, isso é importante frisar, desde sempre, desde o início das eras da humanidade, sempre se existiu a ideia de que existe um Deus daquela comunidade, ou deuses, ou
ritos religiosos ou mágicos, não importa, e isso é um fator de identidade. Tudo bem que em épocas históricas, por exemplo, Roma, você tinha uma certa tolerância com minorias, só que essas pessoas não podiam ser cidadãs. Elas eram xeno, né? Era os gregos, né? Você era estrangeiro, você era um dominado, você não era um cidadão romano. Para ser cidadão romano, você tinha que fazer parte disso que é um grande conglomerado de ideias religiosas, políticas. Então, não existia essa separação de igreja e Estado, era tudo uma coisa só. Pecado e crime eram a mesma coisa. Então, isso se estendeu por toda a história. E foi nesse momento nos Estados Unidos, agora adiantando bastante, né? Quando você tem algumas pequenas minorias que tentam criar a ideia de que você pode ter uma religião que você quiser. Por exemplo, em Rhode Island foi assim. Tiveram alguns estados pioneiros nisso aí. Posso lembrar do estado de Utah? Utah foi fundado, né? Foi fundado por um grupo minoritário. Mas lá é engraçado. Utah é um exemplo de um estado teoricamente confessional. Porque lá existia uma religião, até hoje, não é que não é oficial, obviamente, mas é a religião que na época era oficial, né? Dos Santos dos Últimos Dias. Mas nesses pequenos estados surgiu a ideia de que cada um pode ter a religião que quiser, e aí você tem um Estado que se preocupa com a parte secular. A parte religiosa, cada um cuida de si. E isso depois se frutificou, né? Nós tivemos ali, na primeira emenda dos Estados Unidos, a consolidação dessa ideia. A consolidação que se chama de cláusula de barreira. Ou seja, o Estado não pode ter uma religião oficial, porém, ele não é avesso às religiões, ele não é contrário às religiões, e essa ideia foi para a França. Lá na França, ela tomou um outro viés, porque a França, eles tinham uma algeriza à religião. Então, quando a Revolução Francesa aconteceu, ela buscou afastar a religião do espaço público. Os hospitais eram religiosos, as escolas eram religiosas. Então, qual era a ideia? Vamos afastar a religião do espaço público e aí, com isso, nós vamos proibir a religião. Então, nessa nomenclatura que a gente vai conversar, o Estado laico seria essa figura que depois veio para o Brasil, quando viramos república, não é? Nós tivemos ali na nossa segunda Constituição essa ideia de que o Estado ele é neutro. Tudo bem que essa neutralidade não é algo que a gente pode conversar, né? Mas o Estado laico, professor, é um Estado neutro. Esse Estado onde cada um tem a sua religião, porém o Estado ele não é avesso à religião. O modelo francês é o que se chama de laicista, que é o modelo onde você tem um Estado que é avesso à religião. Ele é ateu. Então, ele toma uma posição da não existência de Deus. Então, nós tivemos, assim, em muitas revoluções socialistas foram assim, onde o Estado, ele falava, olha, as religiões estão proibidas, principalmente as cristãs estão proibidas. Então, isso é um laicismo. E o que é o Estado confessional? É o Estado onde a maioria da história conhece, né? É o Estado onde existe uma religião oficial. E o Brasil já foi confessional. A sua primeira Constituição previa a Igreja Católica Apostólica Romana como oficial. E se você não era católico, você não tinha alguns direitos, né? Como ser um funcionário público, ser enterrado em cemitério. É por isso que nas cidades mais antigas existem os cemitérios dos protestantes, né? Dos ingleses, dos alemães. Então é bem interessante. Os judeus também separados. Os judeus, tudo separado. O cemitério normal era só para católico. E aí o Brasil, só na segunda Constituição, não é? Nós, na verdade, tivemos uma emenda, a emenda 119A, que foi um pouco antes da nossa segunda Constituição, feita por Rui Barbosa, que nós pegamos a primeira emenda dos Estados Unidos e trouxemos para o Brasil. O Brasil agora é um Estado laico, todas as religiões são permitidas, e a gente deve primar para que todas elas possam florescer. Essa é a ideia básica. Bom, essa ideia básica, ela merece um
uma consideração que o senhor começou a fazer e a gente precisa aprofundar. A ideia de ter uma religião oficial para um Estado acaba impactando muito na vida das pessoas, no sentido de garantir proteção de direitos para essas pessoas. Então, quando a gente fala que o Estado sai de um Estado confessional, de um Estado religioso, porque se a gente pegar outros países, e eu sou professora de Direito Internacional, então, assim, pegando o outro lado, em outros continentes, nos estados que ainda são estados religiosos, principalmente na Ásia, nós temos um estado onde a lei religiosa define a vida civil. Então, quando a gente fala que nós temos um estado confessional, nós estamos falando que preceitos da religião vão definir a esfera das liberdades e garantias de direito da vida civil daquele cidadão. Então, o que não estiver dentro desses preceitos religiosos, esses cidadãos podem sofrer constrangimentos. Inclusive, o senhor me corrija, por favor, se estiver errado, mas, assim, a partir dessa herança que nós tivemos na Constituição brasileira, dentro da formação do Estado brasileiro, muitas pessoas se afirmavam de uma determinada religião por aderência, porque era a religião oficial. Faziam uma adesão para não sofrer discriminação. Isso é importante da gente ponderar, porque quando isso se torna uma política pública, se você não comunga daqueles mesmos princípios e valores, é como se você, em termos de cidadania, já fosse excluído em certa medida. Como é que o senhor percebe isso? Perfeito, perfeita descrição. É exatamente isso. O direito, ele tem uma esfera valorativa, né? E valor é aquilo que se cultiva coletivamente. Então, os valores fazem parte da cultura. E nesses estados confessionais, existe uma vinculação clara e objetiva, né? Então, nós somos um Estado islâmico, nós somos um Estado cristão. Só que dentro do islamismo, dentro do cristianismo, existem diversas visões, diversas... então, o Estado laico, como o Brasil adotou, é uma construção histórica onde nós já aprendemos com erros do passado e tentamos colocar um padrão histórico. Olha, esse é o nosso padrão. Agora, isso não impede de pessoas lutarem para, entre aspas, voltar. Então, por exemplo, quando nós temos discussões no Brasil sobre um padrão de família específico, cristão, e querer colocar isso como algo constitucional, por mais que uma pessoa seja cristã e queira apoiar isso, ela tem que pensar historicamente. Bem, eu quero que esse valor seja colocado no direito, por quê? Porque é bom para mim ou porque é algo que, de fato, politicamente interessa a todos? Porque todo mundo quer usar o direito para si, né? Só que o desafio do direito é justamente esse, já diz Habermas. Na modernidade, onde você tem pessoas que pensam totalmente diferentes sobre vários conceitos, a religião não nos une mais, né? No Ocidente, eu falo, né? Em muitos países do Ocidente. Então, nós temos diferenças enormes em relação à religião, visão de mundo. Só que existe um ambiente valorativo que nos une, que é o direito. Então, o direito, ele tem esse encargo difícil de ser um ambiente ético que une gregos, romanos, judeus, todo mundo assim, né? Todos os povos, raças, tribos, nações que vivem aqui devem obedecer o direito brasileiro, que se diz plural. Só que aí, vez por outra, professora, a gente vê embates na mídia, né? E nas notícias de grupos religiosos buscando poder. Então, como lidar com isso, né? E é um movimento que não acontece somente no Brasil. Se nós percebermos, por exemplo, na Turquia, nós tivemos a fundação da República Turca com o Atatürk, conhecido como pai dos turcos, e foi um dos primeiros países na Ásia que regulamentou o voto feminino,
justamente nesse movimento muito ocidentalista, sim, mas no sentido de garantias de direitos, onde o Estado se torna um Estado laico, ele deixa de ser um Estado islâmico, se torna um Estado laico, e a partir dali começa a estabelecer um Estado de direito, não um Estado religioso. Porém, em uma forma diametralmente oposta, nós vemos atualmente a Turquia caminhando no retorno a um Estado completamente confessional. Apesar de ser um Estado laico, os movimentos políticos caminham hoje em dia na Turquia para o retorno dessa predominância da religião islâmica, assumindo as formas de poder e se embrenhando em outras esferas. Uma disputa política simbólica, até que aconteceu como uma grande representatividade dessa disputa política, é a disputa da consideração da Hagia Sophia. Hagia Sophia era da época de Bizâncio, foi uma igreja construída na época de Bizâncio, sobreviveu, foi reconstruída das várias disputas e guerras enquanto era Constantinopla, e agora ela está presente em Istambul. É o único lugar no mundo onde tem a imagem de Nossa Senhora e Jesus, de Maria e Jesus no colo, ao lado do nome de Alá. E não foi destruído. Para equilibrar essas disputas entre cristãos e muçulmanos, a ONU transformou a Hagia Sophia, a Igreja de Santa Sofia, a Igreja da Sabedoria Divina, em um museu, para que a população em geral pudesse frequentar o espaço sem receios de milindres religiosos. Então, não era mais uma igreja cristã, não era mais uma mesquita. E, em 2020, a partir de uma disputa constitucional, inclusive de direito constitucional, em julho de 2020, o atual presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, ele conseguiu reverter o museu em mesquita. E isso foi comemorado em todo o Oriente Médio como uma grande vitória do mundo muçulmano sobre o Ocidente, porque a ONU também é considerada essa ocidentalização dos direitos, que não comungam dentro de uma perspectiva mais regionalista, mais plural de direitos. Então a gente percebe que o Estado é esse estado de luta, de disputas de poder, e por isso que o senhor fez essa consideração. Não estamos falando mais da Ásia, estamos falando no Brasil, nós temos movimentos políticos que se valem da religião para sua afirmação como um corpo político, como um corpo que vai tentar trabalhar em prol de políticas públicas, representar um determinado grupo social no poder. Como é que isso funciona? Professor, eu enxergo como água e óleo, né? Então, assim, água e óleo. Quando a gente tenta manter água e óleo juntas, a gente precisa ter muita força, sabe? Uma energia para que ela fique junta. Se nós pararmos de fazer essa energia, de implantar ali aquela energia, as coisas separam. Ou seja, existe uma tendência natural à separação. E na minha visão, essa é a tendência do ser humano. O ser humano era um animal, né, humano que se identifica com o outro simbolicamente e ele se sente confortável em se ver representado em quem tem poder ou nos grupos de poder. Então, quando ele não tem uma educação para direitos humanos, quando ele não tem uma consciência do outro, quando ele não passa, exige trabalho, né? Existe negação de si mesmo. Então, quando ele passa a não querer investir nessa força que são os direitos humanos, essa cultura de direitos humanos, é isso que acontece, é a separação. Ou seja, é a ideia de que nós vamos criar um projeto de poder para implantar uma visão X, religiosa tal, ou política tal, e quem está insatisfeito vai embora, tchau, adeus, ou é eliminado. O outro é eliminado, né? O diferente, aquilo que não se adequa a esses valores. Então, isso é plausível dentro de um Estado de direito, num Estado democrático de direito? Não é desejável, não é? Ele é possível, infelizmente,
Porque a natureza desse Estado laico, tem um amigo meu que gosta de falar isso, é como uma miragem, né? É um objetivo, é um ideal, aonde não existe um lugar que você consegue chegar hoje e falar, olha, esse é o Estado laico. Não existe isso. O que existe é um ideal que nos chama a lutar por ele. Ou seja, é a ideia de que cada grupo precisa fazer o que John Rawls chama de um exercício, que é o exercício do véu da ignorância. Então, assim, imagine que você não é cristão, que você não é espírita, que você não é católico, que você não é ateu. Imagine que você não sabe se você é homem ou mulher. Imagine que você não sabe qual é o seu status social. Quais são as regras desse ponto de vista, né? De véu da ignorância. Quais são as regras? Qual é o tipo de país que você quer morar? Quais são os princípios de justiça que você quer? Então, o Rawls, ele entende que é muito possível que, se as pessoas não conhecessem isso, elas escolheriam um Estado laico. Elas escolheriam um lugar onde eu posso decidir a minha fé, a minha crença, só que na hora de eu construir o direito, a lei, eu sempre vou tentar ouvir o outro como alguém igual a mim, e se todo mundo fizer isso, vai acontecer o que ele chama de um consenso sobreposto. Eu vou dar um exemplo aqui, professor. Então, vamos lá. Igualdade entre homens e mulheres, né? Então, existiram movimentos que lutaram e lutam por isso, porque não é algo que está concretizado, assim como a laicidade, né? É um ideal. Ainda falta muita coisa. Mas eu posso apoiar esse ideal desde um ponto de vista ateu, como cristão. Eu posso, ou como espírita, ou como... Não importa a visão. É possível que pessoas dialogando com esse objetivo de construção, eles nunca vão concordar nesse primeiro nível de discussão, né? Ou seja, eles nunca vão concordar se Deus criou ou não o ser humano, se a mulher é ou não a imagem de Deus. Não vamos concordar nunca. Só que, em relação ao salário da mulher, em relação ao acesso a cargos públicos, é possível que se crie um outro nível político de valor. Ou seja, existe não só o valor religioso, mas existem valores políticos que são históricos. E qual é a grande questão? Pessoas que não querem lutar por isso atacam, em primeiro lugar, o ensino de história, o ensino de direitos humanos, a educação para direitos humanos. Isso é o primeiro ponto a ser atacado. Porque é isso que nos lembra que todos esses que já cometemos no passado, né? Então, enquanto estudante de direito, ficava pensando como é que surgiu o nazismo no mundo. Então, assim, e hoje é só olhar o mundo e ver os movimentos neonazistas e ver, bem, é assim que surge. É só esquecer o passado, é só esquecer do que aconteceu. Bom, então, para a gente poder dar seguimento, vamos trazer um conceito e uma definição do que significa liberdade religiosa no sentido individual e no sentido coletivo? Muito bem. Então, são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, eu tenho laicidade e liberdade religiosa. Laicidade, confessionalidade, laicismo são posturas do Estado. Então, o Estado ele pode ser laico, que é aquele Estado neutro, tolerante. Ele pode ser laicista, que é aquele Estado contra as religiões. E ele pode ser confessional, que é um Estado que tem uma religião oficial. Então, é uma postura do Estado. Liberdade religiosa são posturas individuais e coletivas. Ou seja, são direitos que pertencem às pessoas. De quê? De crer, de não crer, de entrar numa religião, de sair de uma religião, né? Deixar de ser religioso ou ser religioso, de professar essa religião em espaços públicos, na internet, em locais públicos, no seu ambiente de trabalho, com limites. Tudo isso tem limites, né? Obviamente. Existem várias discussões sobre isso, principalmente no ambiente de trabalho. E também existe a liberdade religiosa coletiva, que é de um grupo. A Constituição, ela guarda os dois, né? Então, ninguém pode ser discriminado por sua crença, ninguém pode ser vedado de ter acesso a direitos, a cargos por questões de crenças, mas também
os locais de culto são protegidos pela Constituição, que é um direito coletivo, não é? Ou seja, dos grupos denominacionais ou grupos religiosos específicos. Então, são esses dois lados. Nem sempre um Estado confessional vai ser intolerante. Por exemplo, a Inglaterra é um Estado confessional, você tem ali uma igreja oficial, mas você tem bastante liberdade religiosa, por outro lado. Por outro lado, existem estados que são laicos e não são tão tolerantes assim, né? Então, infelizmente, o Brasil é laico, mas você vê várias cenas de intolerância religiosa, principalmente contra religiões de matriz africana, ataques a locais de culto. Então, uma coisa não garante a outra. Agora, em tese, os estados laicos, eles tendem a ser mais tolerantes, mas não é sempre assim. Em termos práticos, para o indivíduo que confessa uma determinada fé religiosa, como é que seria a postura do Estado ao garantir direitos a esse indivíduo de professar a sua fé e respeitar as suas crenças dentro de um dia a dia? Então, por exemplo, se uma determinada religião guarda o sábado, como é que isso fica dentro da vida profissional ou dentro da possibilidade de acessar direitos e garantias para esse profissional? Como é que ficaria, por exemplo, para um muçulmano que faz 5 orações por dia, como é que isso poderia ser respeitado dentro do ambiente de trabalho? Porque deu horário da reza, ele tem que parar, virar, se direcionar, fazer as suas orações. E como é que ficaria isso dentro da jornada de 8 horas de trabalho? Como é que o Estado respeita isso? Como é que o empregador respeitaria isso? E para as mais outras diversas religiões que têm uma determinada vestimenta para um determinado dia da semana, tem uma cor específica, como é que isso seria respeitado? E como é que o empregador, o Estado, dentro dessa esfera pública, seja jurídica ou política, ele precisa se comportar para poder estar de acordo com o Estado laico e com a garantia de direitos individuais? Eu gosto muito, essa pergunta é muito boa e muito profunda, né? Assim, daria para falar 3 horas sobre cada ponto, assim, porque são muitos pontos, existem muitas jurisprudências, o Brasil, ela está passando, o Brasil cada vez mais tem jurisprudências novas, não é? Só que eu gosto muito da ideia de Dworkin de direitos como trunfos. Os direitos fundamentais, principalmente a liberdade religiosa, ele é um trunfo, imagine uma carta de baralhos ali, né? Super trunfo, essas cartas, ou, sei lá, Uno, esses jogos de cartas. Quando sempre tem uma carta que, para ela ser batida, né, ela tem, você precisa de uma carta grande, né? Então, o que eu quero dizer? A liberdade religiosa é um trunfo, ou seja, para que eu possa limitar o direito de alguém de dia de guarda, de vestimenta, de acesso a locais, é preciso que haja uma argumentação muito forte. Muito forte. E isso não vinha acontecendo, professora. Vou dar o exemplo dos sabatistas. Até 2015, foi 16, eu não lembro de cabeça o ano da decisão do Supremo, uma pessoa que ia fazer concurso público e era sabatista, primeiro, muitas vezes ela tentava fazer a prova, tentava argumentar isso com a banca falava, olha, é do sábado e acabou. Aí foi evoluindo. Aí depois essas pessoas passaram a, por exemplo, olha, você tem que fazer a mesma prova, é uma questão de igualdade. Então você vai ficar presa numa sala todo dia lá, até o pôr do sol, porque os sabatistas, os judeus, os adventistas, eles guardam o sábado do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Né? O relato bíblico diz que era tarde, manhã e tal, o dia é assim para eles. Então, o que acontece? Essas pessoas têm que ficar presas lá até passar o pôr do sol de sábado e ela faz a mesma prova. Só que isso gera custos, né? Isso gera custos para o Estado, que você tem que ter uma sala, você tem que ter um monitor, você tem que ter ar-condicionado. E muitas bancas de concursos impediam isso. Então, sob que argumento? Não, é uma escolha sua. Olha, ou seja, o Estado não encarava nessas situações
a liberdade religiosa como um trunfo. Peraí, eu só posso negar se realmente for uma situação muito grave, que de fato, por exemplo, uma pessoa que queira fazer uma prova muito específica, que só pode ser naquele momento, muito técnica, que a pessoa não possa aguardar. Aí eu tenho que criar toda uma justificativa para aquilo. Eu não posso negar do nada. Ou seja, no mundo do direito não existe direito absoluto. A liberdade religiosa não é absoluta. O sabatista, aquele que guarda, que precisa de uma vestimenta, nenhum direito é absoluto. Só que para eu quebrar esse direito, eu preciso de fato de uma argumentação forte, envolvendo outros princípios que justifiquem essa quebra. E a gente poderia falar de vários, né? Desde a parte trabalhista, dentro de casa, na parte familiar, dentro do serviço público, né? E eu creio que o Brasil tem melhorado, né? Então, por exemplo, sobre os sabatistas, já há uma decisão com repercussão geral no Supremo de que o sabatista ele tem direito a fazer provas no horário adequado, salvo fortíssima justificativa da administração pública. Então, ela vai ter que justificar por que ele não pode fazer. Ou seja, se qualquer sabatista não puder fazer a prova sem nenhuma fundamentação, esse concurso é nulo. Esse concurso é nulo. E cabe reclamação no Supremo. Por quê? Porque já tem uma decisão com repercussão geral. Mesma coisa, para faltas em universidades, é preciso que haja o que se chama de prestação alternativa. Se usa aquele inciso, né, que fala que existem obrigações que todas são impostas, salvo se por consciência religiosa, política, você não queira fazer. Por exemplo, alistamento no Exército. Então, eu sou um pacifista. Só que, nesse caso, tudo bem, eu não vou para o Exército, mas eu tenho que fazer a prestação alternativa. Então, isso se aplica no caso dos adventistas também, essa ideia de prestação alternativa. A nomenclatura que geralmente a população conhece é chamada de escusa de consciência. Perfeito. Escusa de consciência. Só que esse aí é o micro-universo dos sabatistas. Existem outros universos, como, a senhora falou muito bem, vestimentas. Existem religiões que exigem vestimentas específicas, né? Às vezes brancas, às vezes de uma cor, às vezes é um tipo de adorno, né? Um crucifixo específico. E aí existem as regras patronais. E aí existe aquilo que se chama, de fato, de uma eficácia horizontal, né? Diagonal dos direitos fundamentais, né? Essa ideia de que nessa relação que é privada, quando você assina um contrato de trabalho, é privado. Só que o poder patronal ele não é ilimitado. Ele tem limites. E os limites estão, inclusive, nos direitos fundamentais do empregado. Então, se existe aquela roupa, para isso ser proibido, você tem que justificar empregador e dizer, olha, aqui todo mundo usa azul porque é a marca e tal, você tem que justificar. Aí você fala, mas e aí, como é que fica a pessoa? Então, nesses casos de liberdade religiosa, se alguém for demitido por conta disso, com certeza cabe o que se chama de reversão da justa causa para sem justa causa. Então, o sabatista que é demitido por conta do sábado. Alguém que, por conta da roupa religiosa, é demitido. Então, ela consegue, teoricamente, né, em tese, ela foi demitida por justa causa, porque ela não se adequou às regras patronais. Mas é possível, então, uma reversão, porque você consegue garantir direitos, como acesso ao FGTS e tal, entre outras coisas. Então, e dentro... Pode concluir, por favor. Não, então, assim, a liberdade religiosa é um mundo dinâmico. A gente poderia falar em âmbitos, né? Liberdade religiosa na família, liberdade religiosa no trabalho, liberdade religiosa no serviço público. Eu já escrevi uma vez sobre liberdade religiosa no militarismo. É muito difícil, porque o militar ele tem uma carga religiosa própria, uma religião que não é religião, né? Mas são valores, valores sagrados da República, né? Então, quando você é militar, você tem que dar a vida pelo país, você tá... E aí a pessoa quer guardar o sábado. Então,
aí o argumento vai ficando mais difícil, porque fala, peraí, se tiver uma guerra no sábado, aí começam essas discussões, né? Tem até aquele filme, se eu não me, de um adventista, inclusive, que foi dirigido por Mel Gibson, se eu não me engano, que fala sobre isso, de um sabatista que vai para a guerra e guarda o sábado, e ele não quer atirar, então ele não atira, mas ele vai salvar as pessoas, ele é um médico. Eu esqueci o nome do filme, acho que até O Último Homem. Mas é difícil, a liberdade religiosa no militarismo, percebe? Então, são vários âmbitos da liberdade religiosa, né? Bom, se a gente pensar em serviço público, nesse ambiente do servidor público e conciliação do serviço público com a liberdade religiosa, acaba sendo algo mais flexível do que no ambiente privado, no empregador privado? Como é que o senhor percebe isso? Depende muito do serviço, né? Que existe, o direito administrativo fala de vários tipos de servidores, de agentes, né? Então, com certeza, um agente político, que é um juiz, um promotor, né, um deputado, ele tem uma autonomia para falar de religião e para pensar religiosa e se expressar, diferente, às vezes, de alguém que tem uma subordinação maior, né? Então, assim, eu não percebo que há uma grande diferença, mas há. Até porque no serviço público existem problemas específicos, né? De laicidade e liberdade religiosa. Por exemplo, será que um deputado pode, na tribuna, falar de Deus? Isso é um problema. Teoricamente, sim, pode. Por quê? Porque ele é um cidadão. E como cidadão, a gente não pode querer que as pessoas sejam divididas, não é? Ou seja, eu sou Dilson, religioso, e agora sou Dilson, cidadão. Não. E eu sou religioso, ou não religioso, sou ateu. Então, eu posso falar de Deus, de uma certa forma, na minha expressão política, só que, entretanto, todavia, quando eu vou criar uma norma, eu tenho que ter esse compromisso laico com a laicidade, que eu gosto de pensar na ideia de antidenominacional. A laicidade, ela é uma promessa de antidenominacionalismo. O que isso significa? Eu, como um deputado, senador ou juiz, eu tenho que me comprometer que eu não vou criar decisões, que eu não vou impor a minha visão denominacional para ninguém. Então, quando a gente tem lutas para que visões específicas do cristianismo se tornem lei, ou decisões judiciais, ou aí é problemático. Porque aí eu estou impondo a minha visão religiosa. Agora, obviamente, vamos pensar numa decisão judicial. Ali na fundamentação, se falar de alguns valores e tal, se citar a palavra Cristo ou cristianismo, não tem problema. O problema é eu colocar uma obrigação religiosa e dizer que é jurídica. Aí é problemático. Bom, e se a gente perceber, inclusive na educação jurídica, afinal de contas, estamos na universidade, como a gente transmite isso para os alunos no sentido de eles vão realizar um trabalho e no meio do trabalho eles começam a discorrer sobre a sua fé, como se fosse um fundamento, né? Curiosamente, alguns autores acabam confundindo a fundamentação jurídica com a argumentação religiosa e muitas vezes colocam que o homem foi condenado ao trabalho e assim surgiu o direito do trabalho. Ou uma miscelânea de argumentações. E falando sobre direito constitucional, que é um direito que abrange todas as áreas jurídicas da forma mais ampla possível para garantir proteção de direitos para todos, não apenas para grupos específicos, é importante, inclusive, consignar para esse alunado que pense numa perspectiva plural. Se você deu exemplo sobre uma religião, dê exemplo sobre todas agora. Agora, quantas religiões você conhece para você ter autoridade para argumentar, tentando colocar como se fosse um argumento jurídico algo que é de cunho religioso? Então, como tornar isso equânime para, inclusive, para o alunado perceber que, peraí,
quer dizer que eu não posso falar somente de onde eu me abrigo? Eu tenho que falar de outras perspectivas? Sim, porque isso se chama pluralidade, pluralismo de ideias, pluralismo político, pluralismo jurídico, de várias outras concepções que não somente daquele lugar onde você está. Como é que a gente coloca isso para os alunos também perceberem que o mundo é um pouco mais amplo do que eu acabei conhecendo dentro da minha casa? Professor, isso é tão profundo porque nem o Supremo dá o exemplo, muitas vezes, né? Então, o caso do ensino religioso em escola pública. O que a gente imagina que é o ensino religioso em escola pública? Que é um ensino obrigatório de matrícula facultativa, está no texto da Constituição. A escola fundamental terá ensino religioso obrigatório de matrícula facultativa, ou seja, eu matriculo meu filho se eu quiser. O que eu sempre dei aula, sempre ensinei isso a vida toda. O seguinte, quando o Estado vai dar aula de ensino religioso, ele tem que, obrigatoriamente, por conta do pluralismo, que é um dos fundamentos da nossa República, ensinar todas as visões possíveis, mostrando as origens, a história, as principais crenças de todas as religiões, porque a ideia é formar cidadãos, a ideia é formar pessoas que têm uma visão plural. Foi o que eu sempre ensinei. Aí vem o Supremo e chega uma decisão para ele que fala o seguinte, olha, era uma lei de um Estado que permitia que esse professor fosse de uma religião específica. Aí o Supremo, então, decidiu que, já que a matrícula é facultativa, é possível que o ensino religioso em escola pública seja de uma religião. Ou seja, é um absurdo. É um absurdo por diversos motivos. Primeiro motivo é o motivo óbvio do valor da democracia, que é um valor no qual é um compromisso de antidenominacionalismo, né? Ou seja, é um compromisso onde todo cidadão tem que entender que a sua religião é sua e do seu grupo, mas não necessariamente ele vai ser a religião de todos. Então, é um compromisso que nós temos. Até uma questão prática, professora, que é a questão de tributos, né? Bem, a gente vai pagar tributo para que uma pessoa dê aula de uma religião específica em detrimento de outras. Então, são vários argumentos contrários, só que o Supremo entendeu, e o Supremo tem essa postura, desde que decidiu sobre os crucifixos, né? De dizer que esses valores, voltando a falar dos valores, né? São valores culturais. Então, olha, o crucifixo está ali porque é uma cultura, é uma história, tudo bem. Ninguém quer negar a história do Brasil. O Brasil é um país de origem cristã católica, tudo bem, não tem problema. Só que o problema é quando você pega dinheiro público e coloca para a publicização de uma visão religiosa, em detrimento das outras. Então, isso não é paridade de armas, e nem toda cultura é boa. Por exemplo, a escravidão é na cultura, e vai ser mantida. Então, nem toda cultura é boa. Tem culturas que precisam ser revistas, sob pena de a gente perpetuar desigualdades. Então, é muito difícil esse tema, é delicado, e é um problema que o Brasil tem. Algumas pessoas chamam o Brasil de quase laicidade, a laicidade brasileira. Porque é um país laico, mas nem tanto. Tem um artigo famoso, né? É laico, mas nem tanto. Porque a gente tem, de fato, esse apego à cultura como algo que tem que ser mantido. Tudo bem que algumas coisas todo mundo gosta, são os feriados religiosos, mas se você for pensar bem, os feriados religiosos, eles obrigam pessoas que não creem naquilo a parar seu comércio. Né? Então é um problema. Descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Por quê? Por conta da história também. Então, se você é um empresário sabatista, você tem problemas, porque se você quiser guardar os sábados, pode gerar problemas. Então, é isso. Nós temos a nossa realidade, que ela quer ser laica, mas não consegue, assim, e nós, professores, temos que lutar para tentar que o trabalho, né, que a senhora faz, né, de um observatório,
de direitos humanos, ou seja, olha, nós estamos aqui de olho para que valores plurais sejam propagados, para que as pessoas se questionem, porque a tendência é não questionar, a tendência é querer reproduzir o seu particular no todo. E isso é difícil. Isso é muito difícil. E quando o senhor fala sobre a decisão do Supremo, o ideal seria a decisão ter não discriminado a fé do professor, porque ele tem liberdade para isso. É uma liberdade individual. Perfeito. Mas a habilitação desse professor seria exatamente a capacidade que ele tem para falar sobre diversas religiões, representativas, inclusive, de todo esse fluxo migratório que o Brasil acolheu de migrantes, e que são religiões assim completamente díspares com as outras religiões padrões. Então, é interessante a gente sempre falar que a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, mas alguém ensinou shintoísmo, considerou falar sobre a religião shintoísta, então acaba sendo uma comunidade muito bem-vinda, pero no tanto, né? E fica essa ponderação de vocês são muito bem-vindos, mas como é que é isso? Você acredita não em Deus? Você acredita num Buda, Kami? Como é que é isso? E é importante, inclusive, para o brasileiro receber os migrantes, como os brasileiros geralmente recebem, de braços abertos. Isso está ficando uma discussão mais complexa ao passar dos anos, mas também se afinizar um pouco mais com o aspecto cultural, com o aspecto religioso, e aprender com o outro. Eu costumo dizer que eu gosto de estudar religiões para entender a cosmovisão de cada pessoa. Porque quando você estuda a religião, você compreende a religião, que não é a sua, mas é a religião do outro, você consegue entender e conversar melhor com essa outra pessoa. Porque você sabe como é que ela consegue conceber o mundo, explicar a existência, como ela se conduz a partir dali. Esse é um exercício de autoridade. Eu até falo isso, é uma questão de alteridade, você se colocar nesse lugar para poder compreender. Você não está se convertendo, se revertendo, catequizando, evangelizando ninguém. Não, esse não é o ponto. Mas é você conhecer um pouco mais o universo do outro. E isso é alteridade. É você saber se relacionar com diversos grupos a partir dos consensos possíveis, que é uma das questões primordiais que a gente preza no direito. São consensos possíveis para a gente investir nessa convivência e na criação de valores comuns para a convivência social, e não a partir da divergência, da discordância, tratar a diferença como uma criminalização da diferença religiosa, e sim observar as religiões, a diversidade, a pluralidade dessas religiões como uma possibilidade de aprender com outras pessoas. Como é que o senhor pensa sobre essa questão? Não, perfeito. Eu acho que esse é uma síntese, né, de um compromisso que temos que ter de alteridade mesmo, de inclusão do outro, né? Tem um livro famoso do Habermas, Inclusão do Outro. O que é muito difícil, principalmente quando você tem momentos de crise. Então, a crise, o medo, faz com que nós não queiramos isso. Tem um autor que é bem famoso, que é o Hobbes. O Hobbes, ele diz que o que move o ser humano são dois sentimentos, que é o medo e a esperança. E aí, o ser humano, quando ele está com medo, ele faz qualquer coisa. Ele é um animal. Já viu o cachorro com medo? É o pior cachorro, porque é o que mais ataca. Então, o cachorro que está ali com medo, ele ataca, ele é irracional, porque ele só está pensando em sobreviver. O ser humano, ele é assim. Ele, quando está com medo, ele topa qualquer coisa, para que esse medo acabe. Desde até mesmo a limitação dos seus próprios direitos. E esse é o fundamento da política para Hobbes. Hobbes entende que o ser humano ele tem tanto medo que ele aceita um contrato aonde ele vai se diminuir para que esse soberano possa reinar. E o soberano pode ser uma pessoa, uma assembleia, mas é aquele que diz o que é legal e ilegal. E todos têm que se adequar. Que é uma ditadura, né? Que é ele pensa numa monarquia, mas é uma visão ditatorial.
Então, não é incomum que em situações de grande problema de pluralismo, de visões diferentes, as pessoas sintam medo. Medo de quê? Medo de ver um diferente no espaço público, de uma pessoa diferente de mim ali. Então, o que é que as pessoas fazem? Muitos, né? O ser humano é assim. Eu vou fazer de tudo para que isso acabe. Eu não quero ter medo de sair na rua, eu quero viver em paz. Só que essa paz vai fazer com que eu eleja, ou que eu escolha, ou que eu vislumbre qualquer pessoa que me dê essa paz. E eu tenho que me adequar a ela. E aí é nesse momento que acontece, de fato, o esquecimento do outro, né? É nesse momento, é só pensar, o nazismo foi isso, ou seja, eu não suporto os judeus. Por quê? Porque eles são assim, assim, assado, eles causaram nossa derrocada, eles causaram o fim da Alemanha, eles acabaram com o nosso país por dentro, porque eles roubam o nosso dinheiro. E aí surgiu uma ideia de que nós podemos viver sem os judeus. Então, pronto, eu vou aderir a isso. E aí aconteceu o nazismo, né? O nazismo ele acontece desse mecanismo de medo e esperança, né? E a liberdade religiosa ela está sempre em alerta, porque é só observar, por exemplo, existem várias notícias de terreiros, de lugares religiosos que são atacados em comunidades aonde os traficantes se tornam evangélicos. E falam, não, é o mesmo mecanismo, né? Ou seja, eles mandam na comunidade que, com medo, aceitam isso, até porque também discordam daquilo, e eles aceitam que esse grupo de traficantes vá lá e acabe com a casa da mãe de santo, do pai de santo. Acham isso normal e bom até. Finalmente agora tudo é de Jesus. Então, é um mecanismo antropológico mesmo, é profundo isso, professora. E nós, o direito, nós temos esse maquinário que ainda existe, né, o maquinário do direito moderno, né, onde nós temos uma construção histórica de que vamos respeitar a todos e tal, mas é uma luta, nós temos que lutar pela manutenção do Estado Democrático de Direito. É uma luta que gostaria muito que ela fosse um pouco mais tranquila, mas ao longo da história nós percebemos que essa justificativa de eleger o meu grupo em detrimento de outro grupo e fazer uma justificativa religiosa foi o início de várias guerras e de vários conflitos. A discussão sobre quem é o povo eleito também vira uma discussão profunda para iniciar vários conflitos e várias guerras. E esse é o convite para a gente, inclusive, refletir se a política e o fazer político não está recorrendo a esse tipo de argumento para a construção de novas políticas públicas. E aí a gente para pensar, fazendo também essas reminiscências históricas, se nós estamos nos validando o fazer político, o fazer direito, com base num argumento que futuramente pode gerar uma crise institucional e social, política gigantesca. Então, é um convite também nessa reflexão desse programa para a gente parar para pensar se nós estamos construindo uma sociedade que nós queremos viver futuramente no Brasil, com bases em valores e princípios morais, éticos, que favoreçam a convivência comum, a convivência e o bem-estar mútuo entre as pessoas, ou estabelecendo novos patamares políticos de privilégios para determinados grupos religiosos. Então, a gente precisa refletir bastante sobre como a gente vai se afirmar. E para a gente poder fazer isso, um convite para começarmos a conversar sobre um assunto. A partir da decisão do Supremo, se permitiu que os crucifixos permanecessem dentro das repartições públicas. E agora nós vemos um outro movimento com base em religiões de matrizes africanas para colocar um outro elemento religioso consignado. Por quê? Porque desde que o Brasil iniciou, existe a presença dessas religiões de matriz africana, então nada mais natural que seria colocar o crucifixo e colocar, por exemplo, uma machadinha ao lado desse crucifixo. Como é que a gente vai alargar essa discussão para compreender, mantendo a percepção do Estado laico, da preservação da garantia das liberdades
nesse aspecto coletivas, né, da sociedade brasileira, e que a gente vai manter o respeito pelas religiões dentro de um Estado laico. Como é que ficaria isso, professor Dilson? A gente não dá muita atenção, quando fala a gente, é o cidadão brasileiro comum, né, assim. Há questões de símbolos, né? Nossa cultura, ela tem dificuldade em levar a sério elementos simbólicos, né? Eu falo isso porque desde elementos mesmo sobre elementos nacionais, né, de feriados nacionais e tudo, mas mesmo elementos simbólicos. Quer dizer, vamos lá, no Brasil, geralmente as pessoas levam muito para o lado, assim, tudo é futebol, futebol, política, religião, é tudo muito misturado, né? Religião é futebol, futebol é política, política é religião, é tudo muito misturado. E as pessoas têm muita dificuldade de levar a sério certos símbolos, que esse é o caso. Então, quando eu estou num tribunal que tem ali um crucifixo, por que aquilo está ali? Né? Então, muitas pessoas falam, não, aquilo está ali porque é um valor cultural, porque isso quer dizer que uma pessoa foi injustiçada e que foi morta através de cruz e tal. Mas, na verdade, poderia, então, coloca Sócrates, então, que Sócrates também foi injustiçado e morto pelo mesmo motivo, né? Assim, são motivos parecidos. Só que é óbvio que existe um viés cultural, religioso de poder. É óbvio que existe. Só que a gente não leva a sério. Então, eu creio que esses movimentos que buscam questionar isso têm uma função. E eu, professor, eu acho que talvez nem vá vencer. Eu acho que a função é mesmo questionar. Questionar. Para que as pessoas possam perceber, peraí, olha, se eu sou alguém que não creio na cruz dessa forma, porque mesmo até um religioso cristão pode até se sentir ofendido com aquela cruz ali, porque aquilo ali significa a morte do Deus dele. Então, mas imagina uma pessoa que é ateu. Eu estou sendo julgado por um tribunal que tem um crucifixo. Ou seja, eu sou um subcidadão. O grande problema é esse, é que quando você escolhe símbolos religiosos, né, para declarar como públicos, de cultura pública, você cria categoria de subcidadãos. Então, é difícil isso, porque, por exemplo, óbvio que nós temos que preservar a cultura católica, preservando as igrejas antigas, são questões históricas, mas eu não posso admitir hoje que o Estado, hoje, envie dinheiro para igrejas novas serem construídas em locais públicos. Então, geralmente são em praças, né? Ou seja, não faz sentido isso mais hoje. Então, assim, como é que eu tenho uma igreja católica no espaço público com dinheiro público? Isso fazia sentido até a nossa primeira Constituição. Então, igrejas do passado podem receber dinheiro público, não tem problema, porque é cultura, mas de lá para cá, como é que eu justifico isso? Então, aqui na nossa praça em Palmas tinha que ter todas as igrejas também. Só tem uma, né? Mas tinha que ter todas as igrejas, todas as matrizes, todas elas no espaço público. Mas, em Brasília, tem lá a Catedral Católica, mas tinha que ter todas as igrejas. Ou não tem nenhuma, ou tem todas. É óbvio que isso é retórico. Isso é retórico. E, na prática, a gente sabe que vai continuar assim. É bem possível que não tenha efeitos. É possível, né? Posso estar errado. Mas eu creio que essa demanda ela não vai conseguir ter uma adesão social ou política que fale, não, agora vamos colocar os símbolos religiosos de outras religiões aqui. Eu acho muito difícil isso. Porém, tem uma função pedagógica, né? Tem uma função pedagógica, que eu espero que essa, sim, com o tempo, as gerações, né? A gente sempre acredita, é uma fé também, né? É uma fé laica, é uma fé de que nós possamos aprender a conviver com essas diferenças, né? Promovendo as diferenças ao invés de utilizando as diferenças como um argumento de segregação e discriminação negativa, né, dentro da sociedade. E aí, aproveitando o início dessa conversa que o senhor fez, em relação à verba pública e destinação para religião específica,
Nós vemos em várias cidades no Brasil, no mês de fevereiro, março, porque essa data se alterna, um movimento chamado Carnaval da Fé. Como é que ficaria isso? Financiamento público para a promoção de festas religiosas. Como é que é essa perspectiva dentro de um Estado democrático de direito, de um Estado laico? Essas esferas, né, direito, política, economia, elas se retroalimentam e nem sempre o sistema jurídico ela dá respostas a isso, porque nem sempre ele tem um input, né? Ele não tem um output, porque não tem um input, e as pessoas não levam isso. Teoricamente, seria possível uma ação civil pública, não é? Em tese, quando você tem dinheiro público destinado a uma visão religiosa, em detrimento das outras, é um caso de discriminação com essas minorias. Então, em tese, se você tivesse um movimento com várias ações civis públicas, a mídia e tal, talvez isso gerasse um efeito. Agora, de fato, acontece, tende a acontecer, voltando para aquela discussão. A tendência é que, de fato, os grupos religiosos busquem a política e eles tentam se aglomerar e colocar sua cara na política. E se as minorias não lutam, não falam, não questionam, vai continuar assim. E tende a piorar, não é? Tende a piorar. E por isso que, de fato, né, esses instrumentos jurídicos têm que ser usados. Nem que seja título de questionamento mesmo, né? E nesse caso específico, né, de carnaval religioso, é algo até mais gritante, não é? É algo até mais assim, porque uma coisa é você, o argumento da cultura nesse caso aí até já se perde um pouco, né? E na verdade eu quero criar algo que substitua o carnaval. Então eu crio um carnaval da fé. Ah, mas então você é contra a religião? Não, não é ser contra a religião. É porque eu penso que e esse é o exercício de Rawls, né? Se você fosse uma minoria, por que não tem, então, o carnaval, não sei, dos ateus? Não tem isso, não existe isso. Então, vem dessa. É isso que, professora, me instiga, né? Que nos instiga. Nós que lidamos com direito constitucional, com direito de filosofia política, é essa dissonância entre o discurso ideal, é aquilo que está na Constituição, a igualdade, e a realidade. A realidade é que, de fato, essas coisas acontecem, e se ninguém falar nada, vai continuar acontecendo como se fosse normal. Então, como nós podemos trabalhar no sentido de coibir ou evitar esse abuso do poder político sobre essas questões? O que o senhor pode trazer de novidades ou de argumentos que o senhor acompanha sobre isso? Hoje existe uma discussão que, na verdade, assim, religião sempre foi pauta das eleições, sempre. Então, sempre que se quer desacreditar um candidato, olha, esse candidato é ligado a tal visão de mundo, a esse candidato. Todos os candidatos vão para a igreja, os candidatos eles geralmente vão para uma igreja, busca o apoio, sempre foi assim. Então, só que agora existem projetos de poder que são encabeçados pelas próprias denominações, principalmente depois das eleições de 2018, começou-se a perceber um engajamento oficial das igrejas, de muitas igrejas, principalmente o ramo, né, uma linha mais evangélica, para que um determinado projeto de políticos seja vencedor. E aí o TSE discutiu sobre o chamado abuso de poder religioso. Porque o que existe hoje é o abuso de poder econômico, né? Então, numa democracia, aonde existem interesses econômicos, obviamente, a tendência é que quem tem poder econômico consiga determinar os resultados das eleições, através, por exemplo, da compra de votos, através da compra do político, que, uma vez apoiado, ele agora, depois que vencer, vai favorecer aquele grupo empresarial e tal. Isso sempre foi discutido. Inclusive, o Brasil
Hoje tem várias limitações sobre o financiamento de campanha e assim vai. Só que agora está se tendo uma discussão sobre um possível abuso de poder religioso. Por quê? Porque a democracia... O que é a democracia? Essa é uma pergunta importante, né? A democracia são regras e tudo o que nós temos são regras. Se nós começamos a boicotar as regras do jogo, abusando de poder, o próprio jogo se acaba e a democracia acaba. Então, é uma preocupação da democrática fazer com que essas regras sejam mais justas e equânimes possível. E um ponto que o TSE discutiu foi: será que é possível que igrejas possam oficialmente usar o púlpito para promover candidatos? Então, assim, esse é um questionamento. Da mesma forma, né, que alguém usa o poder econômico, tem pessoas que usam um ativo muito mais forte do que o dinheiro, né? É a fé. Então, o que nos faz viver, né, é algo que nos motiva. Muitos são movidos por dinheiro, muitos são movidos por fé. Então, o poder que as igrejas possuem é enorme. E aí essa discussão ela acabou no TSE, ela pausou, só que possivelmente vai voltar nas próximas eleições. E eu acho que esse é um tema de pesquisa excelente para quem quiser pesquisar sobre os limites ao abuso do poder religioso feito pelas igrejas. E, sinceramente, assim, eu não sei quais são os próximos passos, mas foi o ministro Fachin que levantou isso, né, enquanto ministro do TSE. Possivelmente isso deve voltar à baila em algum momento, no Supremo. Eu não acho que vai demorar, não. De outra medida, você falou do medo e da esperança, em tempos de redes sociais e Freud falando que o que move a humanidade é o ressentimento, e as redes sociais acabam se alimentando e monetizando a partir do ódio, esse é outro tema que vai ficar bem aberto para as reeleições e como é que a gente vai caminhar dentro da sociedade com base em tanto ressentimento e ódio sendo alimentado e criando um mercado lucrativo onde as pessoas alimentam a divisão, a discriminação, a segregação e ainda recebem. E essa é uma longa discussão, inclusive, para essas grandes empresas que regulam e que são donas das redes sociais, como é que elas vão justificar o recebimento de recursos e o seu lucro com base na segregação, na discriminação, no ódio e, inclusive, no fomento à morte, porque muitas pessoas estão passando por processos de adoecimento e se matando também, né? Sim. Por causa de redes sociais, tanto adolescentes, crianças, etc. E, paulatinamente a isso, nós percebemos também que existe um acirramento do discurso religioso, de se fazer uma divisão, que o mecanismo das redes sociais é o mesmo, ele, apropriado pelo discurso religioso, acaba acirrando divisões entre grupos religiosos, e a gente não está percebendo o desenvolvimento disso para que sociedade dividida que a gente está construindo no Brasil, a partir dessa linguagem. Porque a rede social substituiu o jornal escrito, a revista, e é onde a pessoa se alimenta de informações. E onde circula uma informação que ela não é transparente, que ela é controlada, restrita, recortada, realmente curta e definida em minutos para você se informar através de rótulos, de títulos. E aí a gente tem que passar a questionar realmente que tipo de sociedade, de formação, de conhecimento que a gente está alimentando, inclusive dentro da esfera religiosa. Professor, a gente está aqui nessa live, e essa live vai estar nas redes, né? Então, essa live pode gerar cortes, esses cortes podem gerar, olha, professores da Unitins, tal. Isso pode gerar o nosso fim em horas. Então assim, uma sociedade do medo, de fato. Assim, lembra quando a gente estava conversando sobre água e óleo, que é uma reação química, né?
As reações químicas, elas têm um elemento chamado catalisador, que ele acelera as reações químicas. Ele não muda as reações químicas, ele acelera. Então, para mim, rede social é a mesma coisa. O ser humano, ele sempre foi assim, intolerante, ele sempre buscou espelhar o seu interior no seu exterior. É uma visão que eu tenho do ser humano negativa desse ponto, porque, apesar do ser humano ter toda a potencialidade, ele prefere a viver no seu mundo e querer que o mundo externo reflita o seu mundo interno. Então, essa natureza humana não muda. Só que existe um catalisador chamado rede social. A rede social, ela tem o poder de tornar o ser humano muito mais isolado do que nunca antes na história. Apesar de muito mais conectado. Porque todas as pessoas que eu olho, que eu curto, são pessoas que eu curto. E que eu gosto. Ou seja, o meu mundo da rede social, que me consome quase 24 horas por dia, é um mundo criado a partir das minhas visões de mundo. Não é o outro. Eu não sou confrontado com o outro. Não é? E aí, quando eu me confronto com o outro, e aí isso se torna violento. Não é? Esse confronto com o outro passa a ser violento, porque eu não consigo vislumbrar no meu mundo a existência de alguém que pense diferente, que tem uma visão diferente sobre religião, sobre... E as redes sociais, portanto, elas precisam ser responsabilizadas. Ou seja, elas precisam ter esse controle. No Brasil, né, quase que a gente está ainda patinando, eu não sou da área, né, mas já temos alguns movimentos, mas ainda muito incipientes. E isso é urgente, isso é para ontem, né? Essa regulamentação das redes, limitação das redes, responsabilização das redes, porque, de fato, cada clique não é de graça. O tempo que você passa ali são milhões e milhões de reais que estão sendo negociados, né? A cada clique seu. Então, é isso. Bom, e como é que a gente explica para quem está assistindo como é que você veio parar nesse tema como pesquisa? Porque essa, se eu não me engano, é a sua tese de doutorado, toda essa discussão. Então, como é que você chegou nesse ponto? Olha, eu sou de Aracaju, não é? E eu me formei na Universidade Federal de Sergipe, que fica em São Cristóvão, na verdade, ali na Grande Aracaju. E lá eu sempre gostei de processo civil, sempre. Então, o processo civil sempre foi algo que eu gostei muito, tal. Na minha época, logo depois da reforma do judiciário, foi criado o direito à razoável duração do processo. E eu escrevi um artigo sobre isso na época com minha professora. Eu estava muito empolgado. Só que eu comecei a ler alguns livros, né, de alguns autores, como Manuel Jorge Silva Neto, Aldir Guedes Soriano, e são os primeiros livros de liberdade religiosa no Brasil. E por fazer parte de uma minoria religiosa, eu sempre me questionei, né? Essas coisas sempre me causaram muito espanto. E aí vem, a filosofia nasce do espanto, né? Você olha aquilo e fala, não, peraí, por que tem um crucifixo ali e ninguém fala nada, né? Isso não é normal. Para quem é maioria religiosa, aquilo é normal, porque a pessoa anda com crucifixo, vê no tribunal, vê ali, vai na igreja, que é numa praça pública. Para ela, tá tudo certo. Para mim, como minoria, sempre me causou espanto. Então, na graduação, eu mudei, saí do processo civil, fui para o direito constitucional, e aí comecei a trabalhar a liberdade religiosa numa perspectiva constitucional. E aí, quando eu fui para o mestrado, aí eu comecei a estudar a partir do ponto de vista da filosofia política, não é? Contra esses autores que a gente conversou hoje, Habermas, Rawls e tal, tolerância, o que é democracia. E quando eu cheguei no doutorado, a ideia foi trabalhar, de fato, liberdade de expressão religiosa na política e nesses ambientes onde eu posso impor algo para alguém, né? Que é através da lei, através da decisão judicial, através das políticas públicas, né? Então, como esses gestores, juízes, legisladores, eles têm que encarar a liberdade religiosa do outro, até onde ele pode ir. Então, essa foi a minha tese, né? Então, foi daí, foi esse absurdo, né? Que a gente, às vezes, é tão comum que você, quando
passa a refletir sobre isso, como a gente fez hoje, eu espero que a gente consiga fazer isso com as pessoas, né? Que as pessoas parem, peraí, por que é assim, né? Por que tem capital da fé e não tem capital da não fé? Por quê? Então, é isso que me encantou. Que bom saber dessa trajetória, porque é nesses momentos que a gente conhece um pouco também de como a gente constrói a pesquisa. É desse estranhamento do que é naturalizado que a gente acaba produzindo um outro conhecimento, uma outra perspectiva sobre a sociedade e crescendo um pouco mais. Mas se você que assistiu até agora pensou que a gente traria uma resposta pronta, tranquila, linear, para você acredite nisso, acredite naquilo, sinto muito dizer, esse é um programa que traz a reflexão para você. Então, nós convidamos pessoas para fazerem você refletir, repensar, desnaturalizar muita coisa que foi concebida como se fosse natural e construir sua própria concepção. E o melhor do que isso, quando você lidar com uma situação, estiver de frente para uma situação onde as questões de liberdade religiosa estejam afetas, você precisa pensar e aplicar isso na prática, você, futuro jurista, legislador, político, ou você conversando na sua roda de amigos ou na família, comece a pensar também em outras perspectivas, não só na sua. É inclusive um exercício de inteligência, você saber pensar e refletir sobre o mesmo ponto de diferentes perspectivas, para você construir uma visão um pouco mais plural. Esse é o convite desse programa, e por isso eu agradeço muitíssimo a presença do Dr. Dilson para trazer esses esclarecimentos. Parabéns pela tese, mais pessoas precisam pesquisar sobre esse assunto e informar sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade e para o Brasil, para ele se estruturar como essa nação plural, respeitando toda a pluralidade. Muito obrigado, agradeço o convite, de fato o tempo passou voando, eu espero que de fato nós possamos ter levantado questões, né, mais do que respostas, e me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato e fazer contato para pesquisas, troca de ideias. Eu agradeço muito, professora Cristiane, pelo convite. Imagina, para a gente é um prazer, e você que está acompanhando o canal, confira esse e outros vídeos para você se informar e conhecer um pouquinho melhor no nosso painel de especialistas. Muito obrigada por ter participado. Tchau, tchau.